Atos, capítulo 8, versículo 26. Filipe e o eunuco. Só para que você entenda, Filipe, ele era um discípulo de Jesus. Ele era um discípulo. Ou seja, igreja de pastor. A palavra de Deus continua dizendo: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e o quê? E foi. Então veja aqui, um anjo do Senhor apareceu para Filipe e pediu que ele viesse o que, gente? Se movimentar. Ele disse: você vai sair daqui onde você está e você vai para Jerusalém. De Gaza a Jerusalém, segundo o mapa, está aí 96 quilômetros. É longe. E detalhe, igreja, Deus deu essa ordem a Filipe para que ele fosse como? Andando, a pé. Amém, pessoal? Veja que o anjo, é muito bacana, né? Quando a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor apareceu, falou com alguém. Então, igreja, eu acredito também que Deus, nos dias de hoje, Ele também usa anjos para falar conosco. Sim ou não, igreja? Ele usa anjos. Não somente anjos, mas Ele usa, igreja, quem Ele quiser. Deus usa de várias formas para falar conosco. Deus usa o anjo, Deus usa uma criança, Deus usa a letra de uma canção, e como eu falava hoje, Deus usa até o inimigo, até o nosso inimigo para falar conosco. Digam glória a Deus. É ou não é? Porque Deus usa quem Ele quiser e do jeito que Ele quiser. E Deus usou ali um anjo para falar com Filipe. Deus usou o anjo. E qual foi a ordem que Deus deu a ele? Sai daqui e vai para Jerusalém. E você vai andando. E o bacana, como está escrito e acabamos de ler, que Filipe, ele se levantou e foi. Então, o primeiro ensinamento de hoje: todo nascido de Deus, todo cristão de verdade, ele tem a capacidade de obedecer a ordem ou uma ordem de Deus sem entender nada. Porque aqui Deus não explicou absolutamente nada para ele. Amém, pessoal? Deus apenas falou o quê? Você vai sair daqui e vai para lá. E a Bíblia diz que ele se levantou e foi. Todo nascido de Deus, ele tem a capacidade de obedecer sem entender. Ele não precisa entender as coisas para poder obedecer. Porque isso, igreja, vem do homem espiritual. Espiritual. A palavra de Deus fala do homem espiritual e do homem natural. O homem natural, ele não tem a capacidade de obedecer sem entender o que está acontecendo. Ele não tem. Porque o homem natural, que não vive pela fé, que não é o homem espiritual, é óbvio, ele fica sempre calculando. Não, porque, olha, se eu fizer isso, se eu der um passo errado, olha, eu ouvi lá na igreja, Deus falou, mas e se der errado, o que eu vou fazer da minha vida? Mas o homem espiritual não. Ele adquiriu essa capacidade de obedecer a Deus sem entender nada, porque ele sabe que aquele pela qual ele colocou a sua vida nas mãos
é fiel e justo para honrá-lo lá na frente. Digam glória a Deus, igreja. Glorifica a palavra de Deus. Então, você tem que entender: eu nasci de Deus, eu sou servo, eu entreguei minha vida para Jesus. Então você tem que saber obedecer, e muitas vezes Deus não vai te revelar tudo. Você vai ter que obedecer muitas vezes sem entender absolutamente nada, porque há momentos em Deus Ele só quer a nossa obediência, a nossa confiança. Digam glória a Deus. Filipe, ele se levantou e foi. Versículo 27. Eis que um etíope, olha que forte, gente, essa palavra é tremenda. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candência. Candência era uma rainha, né? Eis que o etíope, eunuco, alto oficial de Candência, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Então veja que a palavra de Deus, além de estar falando de Filipe, ela está citando agora um homem eunuco, um etíope. Mas veja que a palavra não fala o nome deste homem, mas a palavra fala a origem deste homem, de onde ele veio. Era o etíope. Então ele veio da Etiópia, da África. Amém, igreja? Porque uma pessoa que nasceu de Deus, ela não se preocupa em, querer mostrar quem ela é. Ela não se preocupa, quando ela nasceu de Deus, em querer levar o nome dela na frente. Ela se preocupa em falar da origem dela, de onde ela veio. Você sabe que a nossa origem é o céu. Amém, pessoal? A nossa origem é o céu. Então, quando uma pessoa ela nasce de Deus, ela não mais se preocupa tanto em querer levar o nome dela, mas ela se preocupa muito mais em querer mostrar a respeito da sua origem, do céu. Digam glória a Deus, pessoal. Porque, como eu falava hoje aqui pela manhã, é impossível que uma pessoa que diz que nasceu de Deus, que tem o Espírito Santo, ela não tenha vontade de falar do céu. É impossível. É impossível que uma pessoa que nasceu do Espírito Santo, ela não tenha vontade de falar do reino. Não. Mas ela sabe que ela nasceu de Deus. Jesus disse: aquilo que eu recebi de graça, também vos dou. Digam glória a Deus. Ou seja, quando uma pessoa nasce de Deus, ela quer falar do reino, ela quer falar do céu, ela quer falar da origem dela. É impossível que Deus venha dar o Espírito Santo dele para alguém, para que essa pessoa guarde o Espírito Santo só para ela. Não tem como, gente. Não existe isso. Deus, Ele dá o Espírito Santo dele para uma pessoa, para que ela possa também transmitir para outras pessoas. Amém, pessoal? E esse etíope, a Bíblia não faz questão de falar o nome dele, mas da origem. Então, ô bispo, eu tive encontro com Deus, eu tive um novo nascimento. É certo que você é aquela pessoa que tem um desejo de falar do reino de Deus. Sim ou não, igreja? Verdade ou não é, pessoal? Hoje eu falava, você vê que uma pessoa que ela se converteu há pouco tempo, ela conheceu a fé há pouco tempo, e ela nasceu de novo, e que ela ainda não tem aquela noção, ela não tem ainda aquele equilíbrio, aquela dosagem certa, ela se torna até uma pessoa chata, porque ela quer falar todo o tempo de Jesus, do reino. Sim ou não, pessoal? Até em lugares impróprios, apesar que eu acho que não existe lugar
próprio para falar da palavra, né? Mas em toda qualquer ocasião ela aproveita, ela quer falar. Ela fica até chata. Mas por quê, gente? Por quê? Porque a igreja, o que ela recebeu, ela quer dar. Tipo, graças a Deus. Ela tem vontade de falar da origem, que é o céu. Amém, queridos? Então, uma das características que uma pessoa tem e que ela sabe que ela nasceu de novo é vontade de falar da origem dela, é vontade de falar do reino, é vontade de falar de Jesus. Então é por isso que você precisa hoje sair daqui e você tem que ter essa vontade de falar de Jesus. Você tem que ter essa vontade de falar do reino. Igreja, quanto mais você fala do reino, mais Deus te enche da presença dele. Quanto mais você fala do reino, mais Deus te fortalece. Quanto mais você fala do reino, mais Deus ele te abençoa, igreja. Diga glória a Deus. Glorifica a palavra dele. Fala de Jesus. Fala do reino, igreja. Fala. Aonde você estiver. Continuando. Ainda no versículo 27. Porque a palavra de Deus é muito rica. Nesse versículo 27 tem muitas coisas para a gente aprender. Olha lá. Eis que um etíope, eunuco. O que significa essa palavra eunuco? Era um homem que outrora foi escolhido para tomar conta da rainha. Dia e noite, noite e dia. Então, esses homens que eram escolhidos para tomar conta da rainha se chamavam eunucos porque eles eram castrados. Eles eram castrados. Então a palavra de Deus está falando de um homem que foi castrado, ou seja, que perdeu algo. Ele perdeu algo que para o homem é muito importante. Mas você vê que, e nós lemos aqui no versículo 27, que mesmo sendo um homem que tinha perdido algo, aquilo que ele perdeu, não roubou a capacidade que ele tinha de ir adorar a Deus. Diga glória a Deus, igreja. Porque ele tinha saído de onde ele estava e foi adorar a Deus em Jerusalém. O que a palavra de Deus nos ensina com isso? Que talvez você tenha tido ou teve muitas perdas na sua vida, mas as suas perdas não pode roubar a sua capacidade de adorar a Deus. Amém, pessoal? De jeito nenhum. As suas perdas não podem roubar de você a capacidade de você adorar a Deus. E digo mais, igreja, veja que a palavra de Deus está apresentando este homem como um homem que perdeu algo na sua vida, porque este é o verdadeiro evangelho, é o evangelho genuíno. Porque quando uma pessoa ela se entrega para Deus, é impossível que ela não venha perder algo. É impossível, igreja, que essa pessoa que se entregou para Deus, ela venha, continuar vivendo da mesma forma como ela vivia lá fora. Quando uma pessoa se entrega para Deus, então sim, ela vai perder amizades, ela vai perder costumes, ela vai deixar de lado tradições. Amém, pessoal? Porque o verdadeiro evangelho não é mostrado na vida da pessoa através daquilo que ela ganha, mas sim através daquilo que ela perde, igreja. Diga glória a Deus, pessoal. Está tudo normal, não perdi nada, está tudo do mesmo jeito. Quando a pessoa não está vivendo o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, não é visto por aquilo que você ganha, e sim por aquilo que você vem perdendo por causa do nome de Jesus. Diga glória a Deus, pessoal. Então, porque o homem em si, ele gosta do quê, gente? Ele gosta de se gabar.
O homem gosta de se gabar. Ele gosta de falar, não, eu tenho, olha, eu posso, eu consigo. Mas o Evangelho não. O Evangelho, ele é visto na vida de uma pessoa através daquilo que ela perdeu, ou vem perdendo, para agradar a Deus. Amém, pessoal? Acima de tudo, a vontade da pessoa. A vontade. Quando eu quero fazer minha vontade, eu não estou vivendo o verdadeiro Evangelho. A primeira coisa que eu tenho que entender é desagradar a mim mesmo. Digo glória a Deus. Então a palavra de Deus está apresentando esse eunuco como um homem, igreja, que perdeu, mas não permitiu que a sua perca roubasse a sua capacidade de ir adorar a Deus. Amém, pessoal? Então, óbvio que eu tive muitas percas no ano que passou, meu amigo. Então é por isso que esse ano eu estava pensando, sabe, ficar mais em casa, não vir buscar tanto, buscar mais em casa, orar em casa. Não, meu amigo, não. Porque as suas perdas não podem roubar a sua capacidade de vir adorar a Deus. Amém? Esse homem saiu de onde ele estava e foi para Jerusalém. Então venha buscar, venha adorar. E a palavra de Deus ainda, no versículo 27, ela diz, olha lá, eis que o etíope eunuco, alto oficial de Candence, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Então veja que esse homem, ele teve suas percas, mas no entanto era um homem honrado humanamente falando, porque ele era um alto oficial da rainha, superintendente, que administrava todos os tesouros da rainha. Ou então, quer dizer, igreja, que ele não era qualquer um, era um homem que tinha posses, era um homem, igreja, que tinha autoridade, era um homem que tinha uma posição na classe social, status. Mas a palavra de Deus diz que ele saiu de onde ele estava e foi adorar a Deus em Jerusalém. Diga glória a Deus, igreja. Olha, igreja, eu quero dizer para você nessa noite, para todas as pessoas que estão aqui, este ano de 2026, Deus vai te abençoar sobremaneira. Este ano de 2026, levanta a mão para cá, porque eu quero declarar isso na sua vida, que este ano de 2026, Deus vai te levar para lugares que você nunca imaginou que um dia você podia chegar. Eu quero declarar que esse ano de 2026, Deus vai colocar você em patamares que você nunca imaginou que um dia você podia estar. Em nome de Jesus, eu quero declarar que nessa noite, Deus ele vem abençoar você a tal ponto que você venha sair daqui para conquistar, para possuir e viver o sobrenatural dele aqui nessa terra. E você que crê, diga eu recebo, diga assim seja. E a igreja glorifica o nome de Jesus bem forte. Mas tem um porém. O que Deus te entregar não pode roubar também a sua capacidade de vir adorar a Ele. Amém, pessoal? Porque tem pessoas que por causa das perdas ela deixa de vir adorar. Há outros que por causa da tamanha bênção que ela recebeu, então ela também deixa de vir adorar. Esse homem eunuco perdeu, foi adorar, mas também era um oficial, um alto oficial
superintendente, um homem de autoridade, de posse, mas também foi adorar. Então você, independentemente da situação, se está tendo perdas, não pode roubar sua capacidade de adorar. Se está sendo abençoado, se está crescendo, se está desenvolvendo, se Deus está te honrando, nem tão pouco que você tem recebido pode roubar a sua capacidade de me adorá-lo. Diga glória a Deus, igreja. Onde eu falei para as pessoas, quantos foram as pessoas que quando chegaram na presença de Deus, quando chegaram na casa de Deus, estavam com suas vidas totalmente destruídas, mas Deus começou a abençoar, começou a crescer, as coisas começaram a fluir, as coisas começaram a dar certo. Cadê essas pessoas aqui hoje? Porque a honra, humanamente falando, que elas receberam lá fora, roubou delas a capacidade de adoração. Deus vai te honrar, igreja. Esse ano de 2026 vai ser um dos melhores anos da nossa vida. Diga glória a Deus. Vai ou não vai? Pode glorificar. Mas que isso não roube a sua capacidade de adorar. O apóstolo Paulo, ele disse: eu aprendi a servir a Deus tanto na escassez como na abundância, tanto na miséria como na riqueza, tanto na doença como na saúde. Nada, absolutamente nada pode roubar a minha capacidade de adoração. Digam glória a Deus. Se está bom, vamos adorar. Se está ruim, vamos adorar mais ainda. Que sejamos aquilo que a palavra diz e o que Deus busca, verdadeiros adoradores. Amém, pessoal? Fala assim, gente: eu serei um verdadeiro adorador. Fala alto: eu serei um verdadeiro adorador. Ele era um verdadeiro adorador. Continuando na palavra, versículo 28. Está dando para entender, gente? Sim ou não? Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe. Então o Espírito está escrito com letra maiúscula. Então está falando do Espírito de quem, gente? De Deus. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro, acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Olha que forte isso. Olha um pouquinho para mim, gente. Veja que o eunuco, ele tinha ido para Jerusalém adorar a Deus. Por quê? Porque em Jerusalém era o que acontecia tudo. Era em Jerusalém. Em Jerusalém era onde acontecia o sobrenatural, o extraordinário. Amém, pessoal? E este eunuco, ele foi para Jerusalém, mas agora lemos que ele estava no caminho de volta. Ele estava voltando de Jerusalém. Igreja, e veja que ele estava lendo a palavra na sua carruagem, no seu carro, porque em Jerusalém ele foi buscar, e lá em Jerusalém ele não encontrou nada, não aconteceu nada. Mas, igreja, no caminho de volta é que estava acontecendo tudo. Diga glória a Deus, pessoal. Você vê que
Muitas vezes, quando a pessoa ela vai para algum lugar, ela vai viajar, é ou não é? Então tudo ela cria uma expectativa. Ela cria uma expectativa porque ela pensa: poxa vida, olha, vai ser bacana, eu vou em tal lugar, eu vou parar, nós vamos parar em tal lugar, nós vamos fazer isso. E ela prepara tudo, sim ou não, igreja? E na volta? Como é que é a volta, gente? A volta geralmente é cansativo, é ou não é? A pessoa está lá, toda dolorida, quebrada, sim ou não, pessoal? Está lá, cheia de dores, vermelho igual um camarão, dentro do carro uma mala de roupa suja para lavar, sim ou não? Os pés inchados, as pernas inchadas, de qualquer jeito. E a pessoa, ela não tem expectativa na volta. É verdade ou não é, pessoal? Mas, no entanto, igreja, foi o que estava acontecendo com o eunuco. Ele foi para Jerusalém, achou que ia acontecer alguma coisa, mas não aconteceu nada. Mas, igreja, Deus o surpreendeu, porque as coisas não aconteceram na ida, mas estava acontecendo na volta. De glória a Deus, igreja. É porque muitas vezes, igreja, você está aqui e você diz assim: poxa vida, é ou não é? Eu criei expectativa, tantas coisas que eu queria que viesse a acontecer na minha vida. O ano passado, poxa vida, eu pensei que ia ser melhor, mas foi um dos piores anos. Aconteceram muitas coisas ruins. Olha, aconteceu que eu perdi coisas, aconteceu que eu fui infeliz esse ano de 2025. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar, igreja. Não aconteceu na ida, mas vai acontecer na volta, meu amigo. Não aconteceu no ano passado, mas vai acontecer esse ano. Diga glória a Deus. Não perca a sua fé, não perca a sua esperança, igreja, porque o que não aconteceu na ida vai acontecer na volta. Igreja, glorifica a palavra dele. Vai ou não vai, gente? Não perca a fé, não perca a esperança. O que não aconteceu ainda vai acontecer, porque ele não tinha expectativa. A expectativa dele estava em acontecer tudo em Jerusalém. Não aconteceu nada, mas aconteceu na volta. Tudo começou a acontecer na volta. Diga glória a Deus. Veja que esse eunuco, sem dúvidas nenhuma, ele chegou lá em Jerusalém e ele sofreu preconceitos. Primeiro, porque ele era um eunuco. Segundo, porque ele era o etíope da África, por causa da sua cor na época. Então ele sofreu preconceitos. E a prova é que ele voltando, igreja, ele estava lendo uma porção da Bíblia, da palavra de Deus, porque com certeza ele chegou lá, igreja, ele sofreu preconceitos, ninguém quis ajudá-lo, ninguém quis, igreja, pregar para ele. Amém, pessoal? Mas você veja que ele foi, porque quando uma pessoa ela nasce de Deus, ela pode até mesmo sofrer preconceitos, que seja no bairro onde ela mora, que seja dentro da família, que seja até mesmo dentro da igreja. Mas quando a pessoa ela tem um encontro com Jesus, ela não está nem aí para os preconceitos, ela só quer adorar a Deus. Diga glória a Deus, igreja. Então você não tem que se preocupar com os preconceitos. Seja um verdadeiro adorador. Hoje eu tenho um exemplo aqui, que é o que acontece com muita gente. Porque há quem possa estar aqui que tem um passado que não foi um passado muito bom. É verdade ou não é, pessoal? E aí as pessoas olham e dizem assim: ó, fez tudo de errado, fez tudo de errado no passado, agora está aí, ó, dando uma de crente, agora está indo na igreja. É ou não é, pessoal? E fala um monte de besteira. Não se preocupe, não olhe para os preconceitos. O importante é o que Deus ele acha de você. E Ele quer que você e eu sejamos
verdadeiros adoradores. Diga glória a Deus. Glorifica a palavra mais uma vez. Gente, essa palavra é forte demais. Ele foi para Jerusalém, não aconteceu como ele queria, ele estava voltando, e no caminho de volta as coisas começaram a acontecer. Aí aqui ainda no versículo 28, vamos ler de novo. Está escrito: estava de volta, e assentando no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Veja aqui, igreja, o eunuco, voltando no caminho de volta, ele estava lendo uma porção da Bíblia, uma porção da palavra. E às vezes, igreja, as pessoas, elas não leem a palavra, elas não leem a Bíblia porque elas pensam o seguinte: isso não é para mim, eu não entendo a Bíblia. Olha, ler a Bíblia é para o bispo, é para o pastor, é para o obreiro, é para aquela pessoa letrada, entendida, e ela acaba não lendo a Bíblia. Meu amigo, esse homem, o eunuco, ele estava lendo uma porção da Bíblia, da palavra. Você não precisa entender a Bíblia de capa a capa, você não precisa saber de tudo que está na Bíblia, mas você precisa, ainda que seja no seu dia a dia, ler uma porção dela, que seja uma pequena porção, igreja. Amém, pessoal? Mas leia a palavra. Pega a Bíblia de manhã, pega a Bíblia quando você se levantar, leia um versículo sequer, e deixe com que esse versículo, essa porção, ela venha queimar no seu coração. Viva ele naquele dia, porque ainda que seja uma pequena porção, mas se você ler e você colocar em prática, essa pequena porção, ela vai abençoar o seu dia, ela vai abençoar a sua semana, o seu mês e o ano inteiro da sua vida. Diga glória a Deus, igreja. Leia, que seja uma porção, mas não fique sem ler a palavra, não fique sem pegar a sua Bíblia. Tem gente que a Bíblia dela está criando teia de aranha, porque ela deixa jogado lá, ela fala: eu não sei, eu não entendo, e ela não pega a palavra. Pega a Bíblia, gente, vai ler a Bíblia, porque a palavra de Deus é vida, é ela que nos dá vida, igreja. Digo glória a Deus. Então, ainda que seja uma porção, o eunuco estava lendo uma porção da palavra, e Deus, ele voltando no caminho de volta, o Espírito de Deus foi até Filipe, falou assim: Filipe, acompanha essa carruagem aí, acompanha e corre. Está escrito ou não está? Sim ou não, gente? Versículo 29 lá. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-se deste carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Então veja que Deus, igreja, mandou que Filipe corresse e que ele acompanhasse a carruagem. Significa dizer, igreja, que você está a pé, e o que Deus tem para você está sobre rodas. Amém, pessoal? Significa que o que Deus tem para nós é muito maior do que aquilo que almejamos. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. Digo glória a Deus, pessoal. Só que, no entanto, para que muitas vezes venhamos alcançar o que Deus tem preparado para nós, igreja, nós vamos ter que fazer o quê? Correr. Fala, correr. Muitas vezes Deus não vai parar para mim, Deus não vai parar para você. Muitas vezes Deus vai exigir que nós venhamos correr, igreja. Ou seja, que nós venhamos nos esforçar, que nós venhamos fazer algo a mais,
Então, se uma pessoa ela quer vencer na vida, se uma pessoa quer se destacar, se uma pessoa ela quer fazer a diferença, então ela vai ter que correr. Amém, pessoal? Se uma pessoa diz: eu quero ver a minha vida totalmente transformada, então, meu amigo, corre, faça o que você não tem feito, vai para a oração, vai para o jejum, vai para o joelho, vem para a igreja, vem fazer campanha, corre, porque se você não correr, o que você tanto quer e o que Deus tem preparado para você, vai passar, igreja. Então corre, amém, pessoal? Aproveita que o ano está começando e começa o ano correndo. Diga glória a Deus, começa o ano se esforçando. Começa o ano fazendo o que você não estava fazendo. Eu coloquei algo no meu coração. E esse ano eu vou sentir dores. Ô bispo, credo, cruz credo, quem é que quer sentir dor? Quando eu falo isso, é que eu disse para mim mesmo que eu vou fazer tudo que o meu corpo não quer fazer. Que eu vou fazer tudo que a minha mente não quer fazer, que quer me deixar acomodado. Eu vou fazer. Eu vou contrariar o meu corpo, o meu organismo, a minha mente. Eu vou correr. Amém, pessoal? E se eu fosse você, eu colocava isso no seu coração também. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Isso é correr. Isso é correr. Então, Deus falou para Filipe: corre. Corre. Fala para o seu irmão aí: corre, irmão. Corre. Corre, irmão. Corre. Corre. É, ué. Deixar a igreja aqui, só veio neguinho correndo. Perna para quem tem. Tem gente que nem vai pegar o ônibus hoje, mas já pega. Amém, pessoal? Corre, irmão. Corre. Se quiser deixar o carro aqui na frente, pode deixar. Amém, pessoal? Digam glória a Deus. Mas agora ele entra a melhor parte, meu Deus. Quem está entendendo a palavra? Continuando, vamos lá. Versículo 32. Perdão, versículo 31. Vamos lá. Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Então veja que em Jerusalém não teve ninguém para explicar para o eunuco a palavra, mas ele era um adorador. E aí, quando Filipe estava correndo do lado do carro, da carruagem, e ouviu ele lendo, falou: você está entendendo o que você está lendo aí? E ele falou para Filipe: eu não. Como é que eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? Aí, continuando na palavra lá, ele respondeu: como poder entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Digam glória a Deus. Agora, olha para mim um minutinho, por favor. Preste atenção. Este homem, eunuco, era um alto oficial da rainha, um homem que administrava os tesouros da rainha, um homem de posse, um homem de autoridade. Igreja que estava voltando de Jerusalém na sua carruagem, e ele viu um desconhecido andando, correndo do lado da carruagem, e o eunuco convidou esse desconhecido para entrar dentro da sua carruagem. Filipe em nenhum momento disse que ele era um pastor. Filipe em nenhum momento disse que ele era um discípulo de Jesus. Mas por que ele foi convidado para entrar na carruagem do eunuco? Se ele não falou quem ele era, ele não falou nem sequer mesmo o nome dele, igreja. Por quê? Porque Filipe, ele carregava consigo o óleo, o azeite, a unção. Diga glória a Deus, pessoal. Quando você carrega com você, é isso que você tem que colocar dentro do seu coração hoje. Que você não precisa se apresentar, você não precisa dizer quem você é, você não precisa falar o seu nome. Se você carregar com você o Espírito Santo, a unção, o óleo da sua vida, igreja, então pode ter certeza, a sua unção é
ela vai falar por você aonde quer que você for. Diga glória a Deus. E as pessoas vão chamar você para entrar dentro da carruagem delas. Amém, pessoal? Deus vai colocar você em lugares que você nunca imaginou que você ia chegar através da sua unção. Diga glória a Deus. Glorifica a palavra. Então lute, igreja, para que você carregue o óleo. Lute para que você tenha o Espírito Santo. Há muitas pessoas que elas estão tentando vencer na força do braço, na sabedoria que elas têm, na experiência de vida que elas têm, que elas carregam. Não vence, porque não é os recursos, não são, igreja, a sabedoria, não é, sabe, aquilo que você carrega, é a unção. A unção, ela fala por você. Diga glória a Deus, igreja. Hoje eu dei um exemplo aqui. Hoje eu dei um exemplo de manhã aqui. Às vezes o filho está lá, perdido, na marginalidade, na criminalidade, nas drogas. Aí a mãe que se converteu fica tentando provar para o filho que ela é de Deus, que ela é crente, tentando convencê-lo de que ele precisa mudar. Não precisa. Tentando provar alguma coisa. Você não tem que provar nada para ninguém. Você precisa carregar o óleo com você, porque a sua unção é o que vai mostrar para as pessoas quem de fato está na sua vida. Diga glória a Deus, pessoal. A pessoa, ela quer conquistar algo. A pessoa, ela quer viver o sobrenatural. E ela fica criando meios para chegar onde ela quer. Não precisa. Se você carregar a unção, o óleo com você, Deus vai te colocar naquele lugar. Diga glória a Deus, igreja. Amém, pessoal? Então, que acima de tudo, nesta noite, você venha almejar o Espírito de Deus na sua vida. Diga glória a Deus. Acima de tudo, que você venha ter um desejo imensurável de ter o óleo, a unção de Deus na sua vida. Amém, gente? Digam graças a Deus. Para finalizar, versículo 32, perdão. Vamos lá. Ora, a passagem da escrita que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá escrever a geração? Porque da terra a sua vida foi tirada. Então, ele estava lendo a respeito de quem? De Jesus, né? Como Jesus foi levado para a cruz, a morte de Cristo. Aí aqui fala no versículo 34: então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, o que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Digo glória a Deus. Glorifica a palavra, gente.
demônio, mas pregou para o eunuco, entrou por causa que o eunuco viu nele a unção, algo diferente, o Espírito Santo. E quando ele terminou de pregar, o eunuco, ele disse: o que me impede? Eles andando, avistaram um rio, água, e o eunuco disse: o que me impede de eu ser batizado? Filipe disse para ele: nada te impede. Se você crê de todo o seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus morreu por você, e você aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da sua alma, o eunuco, na mesma hora, ele mandou parar aquela carruagem. Para! Ambos desceram e Filipe batizou o eunuco. Digo glória a Deus. E logo em seguida o Espírito de Deus arrebatou o Filipe. Ele foi translatado para um outro lugar. Ele sumiu dali. O discípulo Filipe sumiu dali. Olha que forte. E o eunuco, batizado, cheio do Espírito Santo, seguiu o seu caminho com júbilo, adorando a Deus. Digo glória a Deus. Ele pôde ver diante dos seus olhos o sobrenatural de Deus. Mas veja, guarde no seu coração o que o Espírito está falando, vai falar para a igreja agora. Filipe começou andando, depois Deus mandou ele correr, depois ele entrou na carruagem, depois parou e batizou o eunuco, e o mesmo pôde ver o sobrenatural. Digo glória a Deus. Isso vem nos ensinar que você que está aqui nessa noite, você não precisa começar correndo. Tem gente que ela não faz nada e não consegue nada porque ela quer abraçar o mundo inteiro. Não precisa. Vai com calma. Começa andando. Amém, pessoal? Começa devagar. Vai devagarinho. Começa devagar. Você não precisa querer abraçar o mundo inteiro. É uma porção por dia. Diga glória a Deus. Hoje você começou andando devagar, vai aprendendo com Deus. Aí você lê uma palavra, amanhã, aí você deita e você fala: meu Deus, amanhã eu vou tirar tal coisa da minha vida. Acorda pela manhã, tira tal coisa que você falou da sua vida. No outro dia você fala: amanhã eu vou fazer isso para Deus. No outro dia acorde, faça para Deus o que você falou. Vai aos poucos, vai em porção em porção. Vai devagar, começa andando. Daqui a pouco você vai estar correndo. Diga glória a Deus. E daqui a pouco, você que começou andando, correu. Você vai se deparar com o sobrenatural, o extraordinário. Diga glória a Deus, igreja. Glorifica a palavra dele. Porque foi assim que aconteceu. Então, coloque essa palavra um dia na sua vida. Veja que esse homem, que era o verdadeiro adorador, ele tomou uma decisão e ele se batizou. Começa esse ano fazendo sério, gente. Quem não é batizado se batiza nas águas. Eu falei para o povo hoje. Tem gente que diz assim: eu tenho que sentir. A questão de servir a Deus não é sentir, é decidir. Você tem que sentir, você tem que decidir. Digo graças a Deus. Porque eu tenho que me preparar. Ninguém está preparado. Você tem que decidir, você tem que fazer. O resto Deus vai te capacitar, meu amigo. Digo glória a Deus, igreja. Então começa esse ano fazendo tudo direitinho. Quem não tem sido fiel, passa a ser fiel. Não queira viver mais um ano de derrota, de fracasso, de humilhação. Não queira mais viver mais um ano vazio da presença de Deus. Não, gente.
comece um ano diferente. Amém, pessoal? E ainda que você tenha que começar devagar, andando, porção por porção, digo graças a Deus, e você vai ter o sobrenatural também. Amém? Quem entendeu a palavra, glorifica Jesus bem forte.